Boa tarde, pessoal. Como estamos? Tudo bem? Eu sou o Fred, professor de História, e estou aqui com vocês mais uma vez no Tudo Mastigado. Dessa vez, a gente vai trabalhar o conceito de formação do Estado moderno. E para entender o que é esse Estado moderno, a gente tem que entender como se forma os acordos políticos, os acordos territoriais que são feitos entre os detentores de posses agrárias da Idade Média. Ou, em outras palavras, para a gente falar sobre Estado moderno, a gente tem que falar dessa fase de transição, que ficou conhecido na história como Baixa Idade Média, e o período das transformações ideológicas ou das transformações históricas, sociais e políticas, que ficou conhecido por nós como Renascimento Cultural. Então, esses dois períodos fazem fronteira daquilo que era a estrutura agrária formada por chefes locais e que, com o passar do tempo, associada a uma série de acordos econômicos e culturais que vão se estabelecendo numa nova Europa que se vai se construindo, surgem aqui os acordos que vão constituir os estados. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, o que é esse Estado Nacional? Esse Estado Nacional, legal, ele nasce, na verdade, da fusão cultural entre feudos, entre o poder dos feudos, dos senhores feudais, entre o poder do clero e o poder da primeira classe social que vai surgir com identidade individual na história. Legal? A primeira classe social que vai ficar conhecido por nós como burguesia. Certo? Qual é a importância dessa fusão, dessa troca de informação entre esses três grupos? Senhores feudais, clero e classe. Os senhores feudais, eles representam a ideia da aristocracia nobiliárquica, a nobreza, certo? Então, o poder deles está associado à capacidade de possuir terras. Quanto mais terras eles tinham, maior era o seu poder político. Entretanto, esse poder político da nobreza era um poder político localista. O que quer dizer isso? Bom, esse poder desse nobre, desse senhor feudal, ele não saía da área aonde ele possuía terras. O que acontecia muitas vezes era que a relação entre nobres, quer dizer, de um nobre com outro nobre, fazia dessa cultura, dessa associação, o surgimento daquilo que era chamado de reino. Então, repetindo, quando eu tinha uma fusão entre mais de um feudo ou mais, né, dois feudos acima, certinho? Quando eu tinha mais de um feudo unificado, eu tinha a construção de um reino. Essa estrutura de construção de reino vai gerar a configuração ou o retorno daquilo que a gente chamava de leis escritas. Certinho? Então, bora lá. Vamos traduzir isso, tá? Então, a fusão cultural entre as camadas sociais estabelecidas na Idade Média, na virada da Idade Média para a Idade Moderna, o feudo, que representava a nobreza, o clero, que a gente ainda não falou deles, e a primeira classe social individualista, que vai ser a burguesia, a fusão cultural, política, moral e econômica vai fazer com que as relações dentro do feudo elas se modifiquem. De que forma que elas se modifiquem? Aí nós temos que pensar. O poder continua sendo estabelecido pela quantidade de terras. Essa estrutura da nobreza passa a representar um conjunto de feudos. Esse conjunto de feudos, por isso que eu coloquei o feudo ou mais, passa a ser representado pela força-poder local, que vai estabelecer a fusão cultural entre essas duas áreas unificadas. Essas duas áreas unificadas dão origem ao que nós chamamos de leis escritas. Ou melhor, quando eu falo da origem, não quer dizer que vai surgir as primeiras leis escritas. Não. Como nós sabemos, as leis escritas elas surgem lá na antiguidade.
Legal? A sociedade romana talvez seja para o Ocidente, para o mundo ocidental, a sociedade que melhor trabalhou essa questão das leis escritas. Mas é o retorno a essas leis escritas. Porque até então, como o poder era localista, o que valia era a palavra do senhor feudal. Então, dentro daquela terra, dentro daquele feudo, dentro das posses do senhor feudal, valia a vontade do senhor feudal. Entretanto, para pensar comigo. Se eu estou dizendo que é uma fusão entre um feudo ou mais, quer dizer, eu tenho um feudo de um lado e tenho um feudo do outro, e que de alguma forma, que eu não expliquei ainda, legal, esses dois feudos se fundem e vão criar uma identidade própria, a pergunta que você tem que fazer é, qual das duas leis tinha mais poder? A do primeiro senhor feudal ou a do segundo senhor feudal? A grande sacada que nós não sabemos afirmar exatamente como surgiu foi que em algum momento alguém falou assim, olha, como nós somos grupos sociais diferentes, representados no mesmo espaço geográfico, é interessante que as leis comuns passem a valer para todos. Então, esse retorno às leis escritas vai trazer de volta, vai resgatar o que nós chamamos de direito romano. Ou, em outras palavras, a representatividade da lei comum. O que é comum aqui? Aquilo que é normal, aquilo que se torna cotidiano? Também. Mas o comum aqui é de comunitário, onde todos que estivessem sob o comando daquela família real, olha o nome como mudou, não é mais a família senhorial, não é mais a família do manso, é a família real. Aqueles que estão sob o comando das famílias que estabeleceram o acordo político que levou à construção do reino, essas famílias passavam então, através da sua forma comum de levar o cotidiano, a determinar como as demais pessoas poderiam, deveriam, na verdade, não como poderiam, deveriam reagir perante ao poder central. E aí tem um problema. Se aqui eu tenho uma terra e aqui eu tenho outra terra, para pensar comigo. Quando eu junto essas duas terras, eu vou ter mais pessoas envolvidas nesse tipo de lei, eu vou ter mais espaço geográfico para ser ocupado, aonde o poder tem que ser estabelecido pela figura do rei, e mais pessoas que tenham que seguir essas leis. Porque não adianta você só ter terras, ter a lei escrita, mas as pessoas não seguem. Qual foi, então, a grande forma de pensar ou de fazer com que o Estado passasse a representar o poder desse rei? É aqui que nós, historiadores, acreditamos que o poder do clero e do feudo tenha se unido para criar a figura da majestade. Legal? O que seria a figura da majestade? Né? A figura da majestade, ela é um reino. Ela representa a majestade, o senhor daquela terra, daquele acordo. Ele representa a estrutura de fusão dos feudos. Ele não é o senhor feudal, mas ele está acima do senhor feudal. A majestade, ela é maior que a própria estrutura de terra que ele tem, porque ele representa não a terra mais somente. Ele não representa não só a nobreza, ele não representa só o povo daquele local, mas ele representa agora todos aqueles que seguem os mesmos padrões culturais. É essa que é a grande sacada dessa ideia, dessa transformação da escrita. É essa que é a grande sacada da fusão do feudo com o clero. A possibilidade de transformar o antigo rei, o antigo senhor, numa pessoa que representa não simplesmente a posse de terras ou o domínio econômico, mas ele representa a cultura daquele local. Então, como a Europa ela estava em formação, essa fusão entre o clero e o feudo, a nobreza, passa a representar aquele tipo de cultura que vai ser estabelecida por grupos sociais diferentes. Pessoas que ocupam a mesma terra, mas que até então não tinham a mesma identidade. Por isso que esse termo de fusão entre feudo e clero, estabelecendo uma única forma de cultura identificacional, nós vamos chamar isso de nação. Agora fica mais simples de entender. Então vamos lá. O que seria o Estado?
O Estado é o local onde se encontra o poder estabelecido pela figura do rei, aquele que estabelece o poder dentro daquela fusão de terras, o poder político da nobreza. O que seria a nação? O poder estabelecido pelo reconhecimento do poder desse rei sobre as pessoas. Então eu estou ligando o poder físico, material, com o poder identificacional, o poder político. Essa ligação entre o poder físico e o poder político é o que vai criar o que nós chamamos de Estados nacionais. Essa construção dos Estados nacionais, ela vai se modificar de tempo em tempo, ela vai se modificar de local para local e ela vai se modificar de língua para língua. Por isso que quando a gente fala de absolutismo, a figura que sempre vem à nossa cabeça de maneira mais clara é a figura da majestade. Por quê? Porque a gente entende que a presença da majestade é que estabelece o poder total. Essa presença identificacional do direito romano sobre a terra é que vai criar o poder total. Em outras palavras, essa estrutura cultural que baseia o absolutismo é a configuração do que nós hoje em dia chamamos de país. Entretanto, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque quando nós falamos de país hoje em dia, nós tomamos como referência esse processo todinho aqui já como estabelecido. No início, essa configuração de país, ela ainda estava em formação, porque essa relação política, essa relação cultural, legal? Essa relação política, essa relação cultural, ela ainda dependia de um espaço geográfico específico. E esse espaço geográfico específico foi o espaço do feudo. Acredita-se que é nesse espaço, nessa configuração de mudança, de transformação produtiva que o feudo está passando, e o crescimento do poder acumulativo econômico da burguesia, é que vai fazer com que a geografia, a política e a cultura também passem a considerar a possibilidade de expansão comercial. Essa possibilidade de expansão comercial vai fazer uma coisa que até então não era comum na Europa. Legal? O que seria essa coisa não comum? Fazer com que essa fronteira comercial fosse estabelecida com grupos sociais diferentes. Ou, em outras palavras, independente de onde eu estivesse, eu sempre me remeteria, a essa estrutura cultural que nós estabelecemos. Ou, em outras palavras, a identidade, aquilo que nós colocamos aqui anteriormente. A identidade nacional, ela transpassa, ela não está limitada simplesmente à configuração da terra, mas ela está limitada à ideia de transposição daquilo que é produzido na forma comercial. Ou, em outras palavras, o mercantilismo. Legal? Por isso, não tem como você falar de absolutismo sem falar de troca produtiva comercial. E não tem como você falar de mercantilista produtiva comercial sem falar de governo central. Obviamente que nem em todos os locais o modelo de absolutismo é aquele modelo clássico que nós conhecemos, aonde você tem a figura de um rei e um Estado forte. E é essa que é a grande sacada que o Enem vem cobrar de vocês. O Enem, quando ele traz para vocês as questões sobre absolutismo, ele vai trazer o modelo padrão do absolutismo. E esse modelo padrão não é o primeiro, não foi o mais pensado, mas aquele aonde o absolutismo chegou à sua estrutura total, esse existiu na França. Legal? Assim como o modelo padrão de mercantilismo tem duas estruturas. Uma que é a configuração desses reinos, estabelecendo esse poder político através da burguesia, mas sem necessariamente ter o poder estabelecido pela nobreza. Isso vai acontecer muito e principalmente nas cidades itálicas, dentro da península que hoje nós chamamos de Itália. Legal? E um outro mercantilismo que já usa a fortificação desse Estado, quer dizer, não vai estar estabelecido só no reino, mas nesse Estado, na figura da pátria, na figura do país, na figura de fusão entre geografia, espaço físico,
política e cultura, nessa configuração gerando um impacto comercial. Esse é o modelo português. Então vamos especificar isso no quadro. Quando eu falo de uma estrutura absolutista que leva à expansão comercial, normalmente eu estou falando do modelo português. Agora, quando eu falo da unificação desses três poderes, né? O poder da posse de terra, o poder ideológico moralista cristão e o poder da expansão comercial, aonde o mais importante não era o físico, o local, o país, a geografia, mas sim a forma de fazer a economia, esse modelo é um modelo de mercantilismo itálico. Se você tiver essa clareza de que o absolutismo ele varia de espaço para espaço e que quando o absolutismo varia, também varia o mercantilismo, você vai ter a clareza de que, na verdade, nós não temos um único modelo de absolutismo, mas sim, de Estado Nacional, desculpa, mas sim uma série de formas que vão variando de local para local. Por isso que quando a gente está no colégio, a gente aprende pelo menos 4 formas de mercantilismos. E a gente vê vários exemplos baseados no que seriam esses estados absolutistas. Quais são os 4 exemplos mercantilistas mais famosos que nós temos? O primeiro desses mercantilismos, que foi o mercantilismo português, ibérico. O segundo desse mercantilismo, que foi o mercantilismo das penínsulas itálicas. O terceiro mercantilismo, que foi o mercantilismo holandês. E o quarto mercantilismo, que foi o mercantilismo britânico. Esses 4 mercantilismos não necessariamente tinham o seu poder estabelecido na figura de qualquer absolutismo. Alguns foram absolutistas, outros não. Por isso que a gente fala, um Estado absolutista depende do mercantilismo, sim ou não? Sim. O modelo mercantilista depende do absolutismo, sim ou não? Sim. Agora, sempre vai haver essa relação? Não necessariamente. Legal? Tranquilo? Vamos para a questão para a gente colocar isso em prática. Vamos lá. Questão número 7, Unesp São Paulo. Formação do Estado Nacional Moderno. Foi aquilo que a gente escreveu lá no quadro, certo? Como a gente vai pensar essa montagem das monarquias nacionais utilizando esses 3 grupos. O feudo, representado pela nobreza, o clero, representando a moralidade cristã, e a burguesia, que representa a expansão de uma nova forma de produção econômica, que no caso é a expansão mercantilista comercial. Vamos lá. A respeito da formação das monarquias nacionais europeias, na passagem da Idade Média para a época moderna, é correto afirmar. Olha o enunciado, eu bato nessa tecla com vocês o tempo todo. Senhores, olhem o enunciado. É muito importante você ler o texto? Sim, óbvio. Mas mais importante do que você ler o texto é você saber o que o cara quer de você. Ele poderia falar aqui, sei lá, sobre a capacidade de você virar o parafuso 4 vezes para a esquerda, 7 vezes para a direita e não dar em nada. E ir lá e te perguntar sobre a estrutura. Óbvio que eu estou exagerando isso. Mas por que eu quero falar isso para vocês? Porque o que vai te trazer a questão é a capacidade de você entender o enunciado. Por isso que quando a gente começou a aula eu falei, basta você lembrar que a idade moderna, que o absolutismo, que o mercantilismo, que as formas que vão constituir a circulação de mercadorias pelo mundo na Idade Moderna e na Idade Contemporânea surgem aonde? Na Idade Média. E isso é muito importante, porque algumas vezes a gente ouve falar que na Idade Média não havia comércio. Não. Uma coisa é você dizer que esse comércio ele é incipiente. O que significa isso? Ele é um comércio local. A outra é você dizer que ele não existe. E aí eu tenho que chegar nesse momento da Idade Moderna e dizer que de forma espontânea o comércio surgiu e as pessoas começaram a vender coisas. Presta atenção, a respeito da formação das monarquias nacionais europeias na passagem da Idade Média para a época moderna. Então, o enunciado está te afirmando, olha, os Estados nacionais modernos, os Estados nacionais europeus, eles nasceram dentro da Idade Média e se desenvolveram junto com a Idade Moderna. Por isso que esse período de transição recebeu o nome, chamado de Renascimento. Vamos embora. É correto afirmar que, aí vamos pegar as características,
Vamos ver o que nós construímos, essa salada de fruta que a gente montou, e vamos começar a pensar dentro da estrutura como cada uma dessas formas aparecem. Vamos lá. Letra A. O poder político dos monarcas firmou-se ao apoio da nobreza. Certo ou errado? Bora pro quadro de novo. Todo mundo? Já estabelecemos que existia na virada da Idade Média para a Idade Moderna 3 grupos em torno do Estado. Quem eram esses grupos? Os nobres, o clero e a burguesia. Vamos colocar de maneira tradicional, como a gente normalmente vê no nosso colégio. O primeiro estado. O primeiro estado era formado pela nobreza. O segundo estado. O segundo estado, ele era formado pelo clero. E o terceiro estado era formado pelos plebeus. Quem são os plebeus? É uma amálgama. Você não tem como definir exatamente quem são esses plebeus, certinho? Mas o que nos interessa dos plebeus é um grupo específico. Dentre todos os plebeus que existem, qual é o grupo que nos importa agora? A burguesia. Legal? Qual é a pergunta do enunciado? Desculpa, a afirmação da letra A. Através da nobreza, nós tivemos uma fusão que vai dar apoio à criação da figura da majestade? Sim ou não? Sim. Legal? A realeza, ela surge desses acordos políticos entre os nobres. Certinho? Quais são os acordos políticos que mais eram comuns entre os nobres? Vamos lá. Vamos voltar. Os 2 acordos políticos mais comuns entre os nobres eram acordos medievais. O mais famoso deles, que em todas as nossas escolas, a vida inteira que a gente falar de Idade Média, a gente vai ouvir falar. O famoso suzerania e vassalagem. Legal? A suzerania e a vassalagem é um acordo militar entre nobreza, aonde cada um desses grupos, os suzeranos e os vassalos, eram determinados pela quantidade de terra, e que quando um precisasse do outro, eles tinham acordos estabelecidos para que um suprisse a necessidade do outro. Por exemplo, se uma desses 2 territórios, do suzerano ou do vassalo, estiver sendo atacado, um ou outro vai ajudá-lo. Isso demonstra uma aproximação entre grupos nobiliárquicos diferentes, sim ou não? Sim, os interesses podem ser diferentes. Quando eu falo de maneira unitária, mas quando eu falo de maneira de grupo, eles se entendem como comuns ou não se entendem? Se entendem. O segundo acordo, ele é abençoado pela igreja, mas ele é mais profundo, porque ele vai resgatar a ideia do laço sanguíneo. Ele vai resgatar a ideia do laço sanguíneo. E que acordo político que resgata o laço sanguíneo é abençoado pela igreja? Aquele que dá a ideia de proliferação da estirpe, da linhagem daquela família dominante. Ou, em outras palavras, o casamento. Legal? Essa fusão matrimonial, essa fusão entre 2 reinos, onde eu estabelecia o poder do dono da terra com outro poder, eu casava o filho de um dono de feudo com a filha de outro dono de feudo, esse casamento geraria o fruto que seria líder desses 2 reinos em outro momento. Por isso que ele fala lá, o poder dos monarcas firmou-se graças ao apoio da nobreza. Não é que só firmou-se, ele nasce lá dentro. É esse acordo, esse casamento entre as 2 partes nobiliárquicas é que vai criar a realeza. A realeza, ela não existe sem esses acordos estabelecidos pela nobreza. Um rei, ele é descendente nobiliárquico. Enquanto essa linhagem, esse sangue, ele estiver estabelecido, aquela forma de governar vai se estabelecer, ela vai permanecer.
Depois que você tem a transformação, se em algum momento alguém abdica do trono ou alguém morre, outra família ocupa esse lugar. Outra família de quem? Do clero? Outra família de burgueses? Não. Outra família que tenha o mesmo sangue ou que seja parente dos acordos feitos na Idade Média, de maneira militar, ou na virada da Idade Média para a Idade Moderna, de maneira jurídica. O que nós chamamos, legal, de majestade. A figura da majestade é isso. É o rei, o nobre, que está sobre todas as outras formas de poder. Pronto. Então, é inerente para o rei a configuração de ser nobre? Sim ou não? Sim. Vamos lá. O poder político dos monarcas firmou-se graças ao apoio da nobreza. Alguém tem dúvida sobre isso ainda? Não. Ameaçada pela força crescente da burguesia. O poder político dos monarcas firmou-se graças ao apoio da nobreza? O apoio da nobreza estava ameaçado pela força crescente da burguesia? Também. Esse item faz sentido? Faz sentido. Quer dizer que ele é certo? Não. Mas quando a gente fala de Estado moderno, a presença da burguesia vai incomodando a relação da nobreza ou não vai? Então, vai lá. Faz sentido. Letra B. A expansão muçulmana e o domínio do mar Mediterrâneo pelos árabes favoreceram a centralização. Olha só. A letra B, ela é de toda errada? Não. A letra B, ela é de toda certa? Não. Por quê? Porque nesse caso específico, ela está falando de um acontecimento pontual que se deu aonde, pessoal? Na Península Ibérica. E aí ela está generalizando como se isso fosse um processo europeu completo. Então, o que torna a letra B equivocada não é o fato disso ter acontecido, não, porque aconteceu. Agora, aconteceu em todos os locais na Europa? Não. Como a gente pode ver tanto no enunciado como na aula de hoje, eu não estou focando especificamente em nenhum grande reino. Por quê? Porque a ideia é mostrar como esse estado se forma e não simplesmente apontar características de estados diferentes. Então a letra B, apesar de historicamente fazer sentido, ela não é condizente com o quê? Com o enunciado. Certinho? Letra C. Uma das limitações mais sérias dos soberanos era a proibição de organizar exércitos profissionais. Ou, se eu tenho, vamos voltar para o quadro, a formação na Idade Média de um acordo militar entre os donos de terra, os que têm mais posse de terra, e os donos de terra que têm menos posse de terra, é um acordo militar. Em algum momento eu vou ter que criar uma força profissional para defender esse acordo, não defender a terra do suzerano, nem do vassalo, mas defender o acordo. Vou ter que criar ou não vou? Essa criação entre os dois é chamada de exército. Então olha que coisa louca. A letra C, ela diz exatamente o contrário. O fato dessa unificação acontecer, eu proíbo a criação de forças que defendam o Estado por completo. Isso é o Estado por completo. Isso é a majestade. Eu estou dizendo que o Exército, que é uma força criada para unificar essas forças militares, não pode defender a majestade. Faz sentido? Não faz sentido. Vamos lá. Letra D. Então a letra C a gente descarta. Letra D. O poder real firmou-se contra a influência do Papa e o ideal de unidade cristã, dominante no período medieval. Exatamente. Deve ser por isso que a gente ficou falando o tempo todo que para existir uma majestade, eu preciso de um clero. Vamos voltar para o quadro. O laço sanguíneo para estabelecer-se o casamento se dá a partir de um interesse político entre o clero e a nobreza. Qual é o interesse político da nobreza? O aumento da sua posse de terras. Qual é o interesse político do clero? O aumento da sua força identificacional. Foi o primeiro quadro que nós montamos. É a moral cristã responsável pela criação da identidade europeia. Se ela é responsável por isso, como que você vai dizer que ela quer o fim dessa estrutura? Então, uma coisa, ela não pode anular a outra. O interesse do clero, ele é congruente, ele faz parte, ele acompanha o interesse da nobreza, de maneira diferente. Mas a ideia da unificação é de manutenção do poder nessas duas camadas sociais. Que camadas sociais são essas? A nobreza e o clero.
As duas representando essa fusão cultural e a majestade representando o quê? A unidade cultural, a formação da identidade nacional. Letra E. A ação efetiva dos monarcas dependia da concordância dos principais suzeranos do reino. A ação efetiva dos reis dependia da concordância dos principais suzeranos do reino. Bom, nesse caso específico, a letra E ela se torna equivocada porque ele está falando de um poder maior. Ele quer saber da formação, não da característica de dominação e prática. Então, nesse caso da questão número 7, a resposta que mais se encaixa é a letra A. Legal? Pessoas, eu espero que vocês tenham conseguido entender certinho. A ideia de Estado Nacional Moderno é algo simples de você entender se você entende, se você passa a perceber essas relações como algo comum à Europa, que foi aquilo que nós falamos nas aulas anteriores, e como esses desenrolar políticos vão levando a acordos que vão estabelecendo uma estrutura baseada em dois grupos específicos, a nobreza e o clero. E quem começa a entender essa estrutura é a burguesia, que pagando os impostos começa a cobrar benefícios sociais para um grupo maior. Que grupo maior seria esse? Os plebeus. Percebam, a Idade Moderna é uma transição daquele momento onde esses grupos mandavam totalmente sem acordo nenhum com a sociedade e agora eles têm influência da sociedade comum sobre suas formas de governo. Por isso, a questão das leis escritas. Espero ter ajudado vocês hoje, tudo mastigado. A gente volta mais tarde para dar continuidade à nossa aula. Dá tchau.